Então, a gente acabou de estabelecer, né, as equações de Maxwell, também falamos um pouco sobre os potenciais escalar e vetorial, né, e estamos a caminho, né, na verdade, de estabelecer a descrição do campo eletromagnético, né, do campo elétrico e do campo magnético, né. Cabe um comentário pequeno sobre isso, né? Depois da lei de Faraday e da correção da lei de Ampère, né? A gente pode legitimamente falar em campo eletromagnético agora, né? Vamos inaugurar esse termo aqui nesse curso, que até agora eu tive cuidado de falar campo elétrico, campo magnético, etc. Agora a gente pode falar em campo eletromagnético porque eles são intercambiáveis, né? Quando você, e a gente vai ver um pouco mais no futuro a relatividade especial, reafirmar isso, dizendo que sendo um referencial você só tem campo elétrico, em outro referencial você tem campo elétrico e campo magnético, né? E vice-versa, né? Então, as equações de Maxwell são um sistema de equações diferenciais, onde se você começar que as soluções desse sistema são soluções acopladas. Você não resolve independentemente para o campo elétrico e para o campo magnético. Você resolve tudo, né? Tudo junto. Então a gente tem o direito, né, chamando a atenção para o fato de chamar a coisa toda de campo eletromagnético a partir de agora. E vem disso, vem do fato de que você tem equações acopladas que precisam ser resolvidas simultaneamente para A e B, né, para os dois. Esse sistema de equações diferenciais, né, nós estamos a caminho de tentar estabelecer que ele é um sistema de equações de movimento associado com dados de sistema dinâmico, tá certo? Nós vamos tentar descobrir que sistema dinâmico é esse, né, etc. e tal, né? Mas eu antecipo para vocês, né, que esse é um passo razoavelmente crucial na direção da quantização desse sistema dinâmico, né? A gente tem, vamos dizer, um procedimento de quantização, né? Aí, consagrado aí desde os primórdios da mecânica quântica, etc. Então, a primeira providência, quando você vai quantizar alguma coisa, quando você vai procurar uma descrição quântica de um certo sistema, é saber que sistema é esse, né? Que sistema é esse que eu estou quantizando? Ah, é um oscilador harmônico, ok. Então, como é que eu descrevo um oscilador harmônico? Ah, eu descrevo com posição e momento. Ah, então posição e momento são as variáveis básicas dinâmicas que especificam os graus de liberdade do sistema. Então, são essas variáveis que eu vou procurar associar a operadores, no caso, operadores hermitianos, né, observáveis, né, e vou tentar definir que operadores são esses através da álgebra dos comutadores obedecidos por esses operadores, tá certo? Então, a gente tem um protocolo, vamos dizer assim, para quantizar sistemas dinâmicos, né? Claro que dentro desse protocolo vai ter suas exceções, né? Vão ter sistemas dinâmicos que você só tem a equação diferencial, mas não tem lagrangiano nem hamiltoniano. Particularmente sistemas dinâmicos abertos são assim, né? Vários deles. Mas nós não estamos falando de sistemas abertos, estamos falando de sistema fechado. Então a gente tem uma boa expectativa de que a gente vai ter a possibilidade de seguir esse protocolo, né, nesse caso do campo eletromagnético. Mas para andar nesse protocolo, a gente imagina o seguinte: se o campo elétrico e o campo magnético constituem um sistema dinâmico, eu devo ter coisas que eu costumo associar a sistemas dinâmicos, tais como energia, momento angular, todas essas coisas, né? Será que eu tenho isso dentro do campo elétrico, dentro do campo magnético? E a resposta é sim, eu tenho isso.
A gente vai ver isso de uma maneira um pouco artesanal hoje, né? Mas no futuro nós vamos observar o aparecimento dessas quantidades de energia, de momento, etc. e tal, a partir de primeiros princípios, né? A partir da definição realmente desses caras. Mas isso é spoiler, né? Fica só aquele... Hoje tem Anéis do Poder, tá certo? Hoje estreia Anéis do Poder. Todo mundo tá ligado? Não. Pois é. É Senhor dos Anéis. Isso aqui sério. Os Anéis do Poder, dia 29, né? De madrugada às 4 horas da manhã. Pena que eu não acordei, né? Senão eu estava aqui dando aula hoje. Então, tipo assim, tudo que a gente viu até agora foram trailers, né? Então isso aqui é um trailer. Por isso que eu lembrei dos Anéis do Poder. Antes vocês pensavam que o professor está ficando maluco. Falar de Senhor dos Anéis no meio do eletromagnetismo. Mas enfim. Então, vamos começar pela energia, né? Tipicamente pela energia. E, por exemplo, o que eu chamo de potência, né? Em geral, essa quantidade aqui, né? A variação da energia cinética em relação ao tempo, tá certo? Isso daqui, como a energia cinética é P2 sobre 2m, né? Isso aqui termina virando P escalar dp dt, né? Tá certo? dp dt, pelas leis de Newton, né? Vai ser a força, né? P sobre m, né? Desculpa. Isso daqui vai ser simplesmente V escalar F. Desculpa, professor, a variação da energia cinética não é P sobre 2m? A energia cinética é P2, né? P escalar P, né? Sobre 2m. Aí se você derivar isso aqui no tempo, né? Isso vai dar P escalar derivada do P dt, mas 2 vezes. Então esse 2 cai fora, você vai sobrar com P sobre M, dt escalar, né? dp dt. Certo? dp dt é a força, né? Que eventualmente uma partícula está recebendo. Isso aqui é tudo mecânica, né? Onde entra o eletromagnetismo é quando você diz que essa força é devida à existência de campos elétricos e magnéticos, né? Então, essa partícula, em princípio de carga Q, né, vai ter uma potência associada, né, com ela, que é a taxa de variação da energia cinética, produzido em princípio pela força de Lorentz, tá certo? Essa equação está aqui. Aí, como a velocidade, né, está fazendo um produto escalar, um produto vetorial envolvendo a própria velocidade, né, no produto vetorial o vetor que você obtém é perpendicular aos 2 vetores que você está considerando aqui. Então, se você toma um produto escalar com a velocidade ou com o próprio campo magnético, o resultado é zero, né? Então, esse termo não contribui, aquela velha história de que o campo magnético não produz trabalho, né? E o final da história aqui é Q, V escalar F, né? Beleza. Isso para uma carga, tá certo? Mas se eu tiver uma distribuição de carga, se eu tiver uma corrente, né? Cargas em movimento, etc. e tal, eu posso generalizar razoavelmente, né, pelo que a gente viu até agora, né, de uma maneira fácil, isso aqui para uma distribuição contínua, né, de cargas em movimento, e o que eu vou obter vai ser isso aqui, integral de J escalar F d3F, tá certo? Beleza.
lembra que J é uma densidade, né, de corrente. Então aqui essa densidade de corrente está me dando vezes um volume, né? Ela passa a ser uma corrente, né? Pura e simplesmente. E a velocidade é responsável pela variação temporal, né? Está aparecendo aqui. Tio, o campo gerado pelas próprias cargas, a gente está considerando que ele é pequeno? Por quê? Porque esse é um campo externo, né? Esse campo é um campo externo. Eu estou considerando, sim, que é um campo que não perturba, né? Mas você precisa. Peraí. Não precisa fazer isso. Não preciso fazer isso. No final, você troca o G e o J e depois os campos. Então tem que ser os campos relacionados. Fala de novo. Tipo, o que eu lembro que você deve fazer, né? Você vai trocar as fontes pelos campos, né? Você vai escrever tudo em termos dos campos. Sim. Então tem que ser os campos que estão relacionados às fontes, né? Então não pode ser um negócio externo. Tá? Coisa que, pra mim tá tudo junto lá, né? No caldeirão de campo e fonte, tudo se mexendo. Mas... Não precisa ser algo de fora. Se fosse algo de fora, você não poderia ser lá. Mas a pergunta dele é interessante. O nosso ponto de partida, né, é que eu tenho uma carga, em princípio, num campo eletromagnético. Dado. Então, essa carga, ela não é a geradora desse campo eletromagnético, em princípio. Mas também não pode ser. Porque tem essa coisa com a força de Lorentz, né? Você pode perguntar qual campo que vai ser, o campo de todo mundo ou o campo de todo mundo menos a carga que você está considerando. Mas, tipo, sei lá, eu já falei que pessoas falaram que não tem problema com o campo total mesmo, ele sendo, sei lá, infinito na carga onde está, porque se fosse métrico, aí você diz que a força da carga sobre ela não tem que ser zero. Sei lá, eu já ouvi pessoas justificando que pode ser o campo total. Me parece confuso. Essa é uma boa pergunta. Mas pela sequência dessa conta, pelo que vem pela frente, a gente tem que admitir que é o campo total. Campo total. Campo total, contando inclusive com a colaboração da carga, ou da distribuição de cargas. Tipo uma auto-interação. Aí a gente não está fazendo uma aproximação de tipo, que a gente está mexendo uma corrente, né? Está fazendo tipo uma aproximação de fios muito finos, algo tipo assim. De quê? Por exemplo, que o caminho que as cargas seguem é muito fino, tipo, as cargas estão numa região pequena, algo do tipo. Não, acho que não. Bom, quando você fala em densidade corrente, você usa um conceito de velocidade média, né, das cargas. A densidade corrente envolve, não é a velocidade individual de cada carga, mas uma velocidade média de todas as cargas de um certo tipo. Né? É isso que a gente está envolvendo aqui. Né? Mas, como vocês vão ver, em seguida, né, nós vamos justamente eliminar as fontes em termos dos campos usando as equações de Maxwell. Para fazer isso, é porque essas correntes e cargas geram esses campos elétricos. Senão não dá. Né? Então, somos forçados a colocar essa questão aqui de que essa carga aqui está gerando e sendo influenciada por esse campo elétrico, por esse campo magnético. Tem muita escapatória. Certo? Vamos em frente com isso. E ela? Bom, deixa ela em paz aí. Se ela me deixar em paz, eu deixo ela em paz. Ela tem potencial para crescer, hein, cara? Já é bem grandinha. Tá? Então, certo. Eu estou procurando nada, gente. Daqui a Eu aposto que ela vai se alojar ali dentro. daqui a um ano a gente vai terminar isso na rede do dentista. Exatamente. Vamos lá. Em
Então, nós vamos eliminar o J agora, como eu prometi, né? Isso aqui você pode escrever como 1 sobre 4π C rotacional aqui menos DLT escalar de 3R. Então, aqui a gente está usando que o rotacional de D menos 1 sobre C DLT é igual a 4π sobre CJ. Tá certo? Que é a lei de Ampère. Né? E aqui aconteceu a mágica, né, que o Igor estava falando. Né? Sumiu. Sumiram os correntes, sobraram só os campos. Né? Então, esses campos que estão aparecendo aqui são gerados por essas correntes. Senão, não posso usar as equações de Maxwell para falar deles. Né? Bom, isso que está aqui, eu posso identificar dE/dt escalar E como 1/2 da derivada temporal de E ao quadrado. Mais ou menos a mesma forma que a gente tem ali. Né? Então, isso aqui é 1 sobre 4π, integral sobre volume, C, rotacional de B. Escalar E, menos, né? 1/2 de dE ao quadrado dt. Certo? E ao quadrado aqui é E escalar E. Tá certo? Bom, aí agora a gente lembra o seguinte, que o divergente de E vetor B, ele é B escalar rotacional de E menos E escalar rotacional de B. E isso aqui é exatamente o que eu tenho, né, aqui nesse termo. Né? Então eu posso trocar esse termo que está aqui por divergente de E vetor B menos B escalar rotacional de E. Tudo com sinal de eu tinha um sinal de menos aqui, né? Então fica B escalar rotacional de E menos divergente B é igual a esse termo que está aqui. Né? Então, e o rotacional de E, por sua vez, né, usando a lei de Ampère, ele vai ser menos 1 sobre C B escalar dB dt menos E escalar rotacional de B. Esse cara que produz um outro termo que é menos 1 sobre 2C ddt de B2. Né? Certo? Então agora eu vou pegar esse cara, né, que está aqui, e substituir ele por divergente de R vetor B mais 1 sobre 2C, né, ali em cima. Então, a integral J escalar E de 3R igual a menos 1 sobre 4π integral sobre B C divergente de E vetor B mais 1/2 de BDT D2 mais D2 D3R. E o que a gente obteve aqui? A gente obteve um tipo, né, de equação de continuidade. Né? Tem DDT de alguma coisa, mas divergente de uma outra coisa. Tá certo?
essa primeira coisa que está aqui, né? 1 sobre 4π, 1 sobre 8π, né? E2 mais B2, a gente vai chamar de U, né? A densidade de energia, né? Do campo eletromagnético. E esse cara que está aqui, nós vamos chamar de S, né? E esse cara é conhecido como vetor de Poynting, né? Tá certo? Então, se você pegar agora, isso é integral sobre V dessa coisa toda, isso é integral sobre V dessa outra coisa que está aqui, como você está integrando num volume arbitrário, tá certo? O único jeito disso sempre dar igual dos dois lados é os integrantes coincidem, né? Então, você vai ter que o divergente de S mais D1 dt é menos J escalar S, tá certo? Essa é uma equação, né, que expressa o fluxo de energia, né, a conservação de energia, na verdade, do teu campo elétrico, associado com o teu campo elétrico, né? Você pode ter uma violação da conservação de energia, né, se você tiver uma fonte, né, bombeando energia para dentro do teu volume, né? Se você tiver na ausência de fontes, em princípio, essa quantidade deveria expressar a conservação da energia, né? A gente já identificou essa integral aqui de 1 sobre 8π no volume de E ao quadrado com a densidade de energia do campo eletrostático. O campo elétrico é, no caso, estático. E a novidade aqui é que a gente está acrescentando uma parte associada com o campo magnético também nessa história, tá certo? Então a gente tem uma densidade de energia do campo eletromagnético dada por isso que está aqui, né? O nosso U, então, deixa eu só... Só escrever isso aqui com calma, né? O U vai ser 1 sobre 8π integral de E2 mais B2 B3R e o S vai ser C sobre 4π não tem nada disso, não tem integral nenhuma aqui, tá bom? O é isso e o S é isso aqui, C sobre 4π é vetor B, certo? Então, se eu estou associando esse J escalar E, né, com a taxa de variação da energia mecânica, né, o que está aparecendo aqui é que essa taxa de variação da energia mecânica, junto com a taxa de variação da energia dos campos, né, te dá uma quantidade conservada, essencialmente, que é isso aqui, né? Para mim ficou lindo. Então, integral sobre V de J escalar E D3R, né? Eu posso identificar com a taxa de variação da energia mecânica no tempo. Isso está me dando
menos a taxa de variação da energia associada com os campos no tempo, menos essa integral sobre V do divergente de S D3R. Né? Então, se você passa esse cara para cá, você tem que a taxa de variação da energia mecânica mais a energia dos campos, isso aqui é igual a menos a integral sobre a superfície que limita o volume do S escalar N dA. Tá certo? Então, isso está te dizendo o seguinte: suponha que o que você tem são partículas e campos associados ou gerados por essas partículas, aos quais essas partículas também estão submetidas. A variação temporal dessa energia, né, corresponde ao fluxo através dessa superfície que limita o volume, dado pelo vetor de Poynting, tá certo? Pelo cara S aí. Bom, isso diz respeito à energia. A gente pode agora passar para o momento, né, linear. Né? E a gente segue no momento, né, uma trajetória parecida. Eu penso no momento mecânico. Né? Isso aqui é mais 1 sobre C V vetor 2. Você pensa que a taxa de variação do momento é devido à força de Lorentz, mais uma vez. Né? Procura generalizar essa afirmação para uma situação onde você não tem uma carga, né, mas você tem distribuições de carga. Né? Então você vai ter dP mecânico dP igual a integral sobre todo o volume de ρ vezes 0 mais 1 sobre C J vetor B D3R. Né? E o procedimento é o mesmo. É pensar que esse ρ e esse J influenciam a partícula, mas também geram os campos, são gerados pela partícula, mas também geram os campos elétricos e magnéticos que a gente está vendo. Então, se a gente tiver isso, a gente pode usar as equações de Maxwell para eliminar ρ e J desse cara que está aqui e deixar desse lado uma expressão inteiramente construída em termos de campos. Né? Então, esse dP mecânico dP vai ser 1 sobre 4π integral sobre o volume. Aqui eu tenho ρ vezes E, o ρ é 1 sobre 4π divergente de E, tá certo? Eu já botei 1 sobre 4π aqui, divergente de E vezes E, mais o J, né, é eliminado pela lei de Ampère, então ele vai ser 1 sobre 4π também, rotacional de B, menos 1 sobre C, dr. Deixa eu escrever aqui embaixo. Mais rotacional de B, menos 1 sobre C, dr de T, vetor D, integral em D3R. Aqui eu trato de distribuir esse produto vetorial aqui, né? Eu vou ter rotacional de B, vetor B, né? E depois eu tenho um DE, DT, vetor B.
esse DE dt, né? Vetor B, eu procuro escrever como D dt de E vetor B menos E vetor BB dt. Certo? Substituo lá em cima também. E, finalmente, né, deixa eu completar a história aqui, né? E vetor B menos E vetor BB dt, que é o rotacional de E. Né? Certo? Através da lei de Faraday, né? Certo? Acho que tem um C, né? Não sei aonde. Não sei. Você vai colocar só para mudar assim, né? Não, mas Tem um sobre C, sim. Aqui, né? Um sobre C. Peraí. não, você é tipo C. Tem um sobre C C rotacional aqui. de ar. Tem um sobre C aqui, tem um sobre C aqui. Ah, E tem um sobre C aqui. Né? Então, se você colocar só para mudar assim no final. Um sobre C. E aí não tem. aqui não tem. Então, o que eu obtenho daqui, né, do dt mecânico, né? dt vai ser 1 sobre 4π integral divergente de zero mais rotacional de B vetor B menos 1 sobre C ddt de E vetor B menos E vetor rotacional de E D3E. Certo? Mais uma vez, eu identifico as coisas pelas derivadas, né? Certo? A derivada temporal de E vetor B, eu vou identificar, vou propor uma identificação como a variação temporal do momento associado com o campo eletromagnético. Portanto, eu vou associar o momento do campo eletromagnético com E vetor B, essencialmente. A densidade de momento, né? Essencialmente. Então, Mas é vetor B não era o Conte já? isso. Então, Vetor B não é inédito, né? Aqui na conversa. Né? Então, a gente tem que dt mecânico. dt mais 1 sobre 4πc ddt. Estou tirando o derivado da integral sobre o volume, então a única dependência que está sobrando no integrando é no tempo. Tá certo? Então a derivada parcial pode virar uma derivada total. Né? Ela está fora da integral. Né? Integral sobre V de E vetor B. O cara está me acompanhando aqui. Né? Eu passei isso, né, para o outro lado, né, daqui dessa equação. Então, o que sobra, né, desse lado que está aqui é 1 sobre 4π integral do divergente de E menos V vetor hot V mais divergente de B menos E vetor hot de E
quiserem. Certo? Para prosseguir, a gente precisa de uns truques, talvez alguns de vocês conheçam, talvez alguns de vocês não conheçam. Né? E esses truques ajudam naquela questão que você colocou, né, na última aula, sobre provar que a corrente podia ser, ou que em geral no campo vetorial, né, podia ser sempre decomposto numa parte longitudinal e uma parte transversal. Né? Ele tinha uma série de integrações por partes para fazer ali e, na verdade, se você for fazer usando essa notação vetorial, gradiente, rotacional, divergente, né, essas coisas, você vai ver que você vai chegar em coisas que você não tem nem como expressar nessa notação. Né? Você vai ter gradiente de uma componente de um vetor, né? Produto escalar dessa componente independente com outro vetor. Você não tem como expressar isso nessa notação de gradiente, rotacional, etc. e tal. Então você precisa um pouco trabalhar com uma outra filosofia, que é trabalhar com os índices vetoriais, por isso explícitos, o tempo inteiro. É mais ou menos nessa linha que a gente vai estabelecer o que a gente vai fazer agora. Vai continuar a identificar o que a gente está obtendo ali, tá certo? Então, pausa para meditação, né? Vamos estabelecer alguns instrumentos para a gente trabalhar com aquela expressão que está ali em cima, tá certo? Tio, Oi. primeiro, o tempo da diferença de BD ali, de onde que veio? Ah, a gente B é zero, cara. Tem direito de somar zero. Não, é porque o divergente B ali, eu devia ter explicado isso, né? O divergente B ali faz a expressão ficar mais simétrica em relação a E e B. Né? Faz sentido. É que você tem divergente de E, mas você não teria esse termo, divergente de B, B. Tá certo? Então, para você ter, a gente vai trabalhar, na verdade, essa expressão, isso mais isso, menos isso, tá certo? E essa expressão menos essa expressão é exatamente a mesma coisa que essa expressão menos essa expressão, só que um está escrito em termos de E e outro está escrito em termos de B. A gente não vai usar nenhuma equação de Maxwell no meio do caminho, tá certo? Então, esse cara que está aqui, ele está sendo inserido porque ele pode ser inserido porque ele é zero, tá certo? Mas ele formalmente deixa a expressão mais simétrica para a gente. Vai ficar mais legal de interpretar. Né? Agora, tipo, algo que está relacionando o J escalar S relacionado com a derivada da energia mecânica do campo. A energia mecânica que está chamando é o U, no caso? U igual a E quadrado, V quadrado, ou seja, Energia mecânica? Você voltou aqui, é isso? É, isso, voltando aqui. Você voltou aqui nesse ponto. A pergunta podia ter sido feita antes. Tá bom. Energia mecânica é energia, vamos dizer, você tem uma partícula, né? Você está calculando, sei lá, a variação da energia cinética dessa partícula, tá certo? E você está identificando que a energia total dessa partícula, ela tem um pedaço que vem pura e simplesmente da definição da energia cinética, do fato dela estar em movimento, né? E outro pedaço que vem do fato que você tem um sistema de campos, na qual ela está inserida, com o qual ela interage, gerando e sendo influenciada pelo que ela gera. Tá certo? Então, essa expressão aqui foi a que a gente encontrou simplesmente substituindo as equações de Maxwell, etc. e tal, mas a gente identificou a parte que estava relacionada com uma derivada temporal, né, com um tipo de energia. Só que esse tipo de energia ele estava vinculado apenas aos campos. Era integral sobre o volume de
E2 mais B2, né? 1 sobre 8π. Né? Então a gente chamou isso de energia do sistema de campos. Tá certo? Então você chamou a. É por isso que você chamava de U antes, né? Então você chamou U é integral. densidade de energia. É integral. A energia mesmo é integral sobre tudo. Né? Então, a variação da energia mecânica ela é compensada, você vê que tem um sinal de menos aqui, né? Pela variação da energia do sistema de campos e, eventualmente, né, vamos dizer assim, não preservada no tempo por algum fluxo não trivial que você tem a partir do volume, né? Saindo desse volume aí que você está considerando. A energia completa da história, você está imaginando que vai ser energia mecânica mais energia do sistema de campos. Né? E aqui, essa equação aqui, dá para entender bem, né, que a energia total pode, eventualmente, se ela não for preservada, ela não está sendo preservada por um certo fluxo que está saindo da superfície que limita o volume. Certo? De volta, né, para a questão. Vamos lá. Não, eu sacaneei, mas pode voltar a pergunta num trecho da aula que você quiser. Não tem problema, porque às vezes, deixa eu explicar isso, né? Às vezes você fica meio encafifado com uma questão, né? A questão fica dormindo lá no subconsciente e em um certo momento é que ela vem à tona. Não vem à tona necessariamente na hora que eu estou falando. Então, sintam-se à vontade, todo mundo, para perguntar quando a questão vier. Tá certo? De repente, tipo assim, olha, deixa eu terminar de responder isso aqui e depois a gente volta nesse momento. A gente volta. Né? Eu gostaria de perguntar, agora que você ia mudar completamente, né? Eu falei, ele vai mudar completamente, né? Bom, então, um instrumento para a gente trabalhar explicitamente com os índices, né? Você vê que a gente tem um monte de produtos vetoriais aqui para considerar, produtos vetoriais duplos, né? É o que nós chamamos de símbolo de Levi-Civita, né? Vamos chamar ele de Epsilon e JK. Né? Esse cara é definido assim, ele é 1 se I igual a 1, J igual a 2, K igual a 3, né? Ou qualquer permutação cíclica. Por exemplo, I igual a 3, J igual a 1, K igual a 2. Isso é uma permutação cíclica de 1, 2, 3. Né? A outra permutação cíclica vai ser I igual a 2, J igual a 3, K igual a 1. Tá certo? As permutações que não são cíclicas né, não tem nome. Né? Tá certo? Mas a notação geral desse negócio é permutações pares e ímpares. Tá certo? De acordo com se você troca, para você chegar de uma configuração na outra configuração, você troca um número par de vezes ou se você troca um número ímpar de vezes. Tá certo? Então, vamos chamar isso aqui de uma permutação par. Certo? Menos 1 se I, J, K são uma permutação ímpar de 1, 2, 3 e é 0 se qualquer par de índices coincide. Tá certo? Então, esse cara é um cara profundamente útil. Né? Talvez todo mundo já tenha visto. Se não viu, não tem problema. Se todo mundo já viu, aguenta um pouco aí, tem paciência. Né? Já está acabando.
A gente não vai demorar tanto tempo assim nisso. Né? Uma coisa interessante do símbolo de Levi-Tivita é que a gente pode escrever um produto vetorial de dois vetores genéricos, né, em termos desse símbolo de Levi-Tivita de uma forma que deixa todos os índices explícitos, tá certo? Então, por exemplo, a componente I, tá certo? 1, 2 ou 3, né, do produto vetorial de dois vetores A e B, né, você pode escrever como somatório em J, em K, de epsilon I, JK, AJ, BK. Certo? Só fazendo a conta para a gente se convencer disso. Né? Como é, teoricamente, a primeira vez que a gente vê o símbolo do Levi-Tivita, vamos fazer a conta rapidinho. Né? Então, por exemplo, a componente 1, né, do produto vetorial de A por B, né, vai ser somatório em J em K de epsilon 1 JK AJ BK. Né? Então, vamos fazer primeiro o somatório em J. Né? Isso daqui vai dar epsilon 1, é somatório em K de epsilon 1 K A1 BK mais somatório em K de epsilon 1 2K A2 BK mais somatório em K de epsilon 1 3K A3 BK. Certo? Estou fazendo a soma. Né? Agora eu vou fazer a última soma, que é a soma em K. A soma em K, né? Esse primeiro termo, com ele eu já não tenho que me preocupar, porque eu tenho dois índices repetidos. A regra do epsilon, se qualquer par de índices coincidir, ele dá zero. Né? Então esse primeiro termo aqui dá zero. Aqui, a soma em K vai ter epsilon 1, 2, 1, epsilon 1, 2, 2, tá certo? K igual a 1, K igual a 2. E epsilon 1, 2, 3, finalmente. Tá certo? Epsilon 1, 2, 3 é 1, finalmente. Né? Então, dessa soma em K, desse último termo que está aqui, o único cara que sobra é epsilon 1, 2, 3, A2, B3. Certo? Então, isso daqui dá de cara A2, B3. Né? O epsilon 1, 2, 3 é 1, né? Certo? Como a gente viu aqui. O último termo eu vou ter epsilon 1, 3, 1 é 0, eu estou repetindo 1. Epsilon 1, 3, 2, esse tem chance de não ser 0. E epsilon 1, 3, 3, que é 0, porque o 3 repete. Então a única contribuição dele vai ser A3, B2, que é o K igual a 2, né? E o epsilon 1, 3, 2 é uma permutação ímpar de 1, 2, 3. Né? Para você sair de 1, 2, 3 e chegar a 1, 3, 2, o que você tem que fazer? Você tem que trocar o 3 com o 2. Uma permutação, né, dos índices. Então ele é uma permutação ímpar. Né? Então, como ele é uma permutação ímpar, o símbolo de Levi-Tivita tem valor menos 1, né? E esse aqui é o resultado dele. E isso aqui vocês podem identificar como a componente 1 do produto vetorial de dois vetores. Né? A2B3, ou AYBZ, menos AZBY. Né? 1, 2, 3 são XYZ, componente XYZ. Né? Vocês podem fazer isso para o 2, podem fazer isso para o 3. Né? Então a gente já vê como é que o símbolo de Levi-Tivita funciona na prática. Tá certo?
Bom, em particular, né, se eu tiver o rotacional de alguma coisa, né, o rotacional é exatamente definido como um produto vetorial do gradiente por um certo vetor. Tá certo? Então a gente usa exatamente a mesma notação do produto vetorial que está ali. Eu vou dizer, a componente I do rotacional de um vetor vai ser somatório em J em K de epsilon I JK DJ AK. Né? Esse DJ que eu escrevi aqui é DADXJ. Tá certo? Definição que estou usando aqui. Vou usar muito, né, essa definição. Vou substituir, escrever uma derivada inteira por escrever só um índice. Né? E denotar a derivada pelo índice que está aparecendo embaixo dela. Né? Então, com isso aqui eu posso tratar um rotacional como um produto vetorial do mesmo jeito. Né? O único cuidado que eu tenho que ter é que quando eu estava trabalhando ali com A e B, né, dois vetores, né, em princípio, como eu estou escrevendo explicitamente os índices J e K, a JBK é a mesma coisa que BK a J. Tá certo? Não tem diferença. A natureza desses caras vai ser número. A1, A2, A3 são números reais. B1, B2, B3 são números reais. Então, quaisquer que sejam J e K, a JBK é igual a BK a J. Nesse caso aqui, não. Né? Aqui eu tenho um operador que atua em cima desse cara. Então, DJK não tem sentido substituir por AKDJ, porque o DJ não está atuando em cima de ninguém. Tá certo? Não tem que só lembrar disso. Lembrar desse fato, eu posso tratar o rotacional como um produto vetorial normal, de qualquer coisa. Certo? Como vocês estão vendo ali em cima, eu vou precisar de dois produtos vetoriais em sequência. Tá certo? Isso significa eu ter epsilon vezes epsilon. Putz, não dá problema. Epsilon vezes epsilon. Não dá tanto problema assim por causa de uma identidade muito interessante que o epsilon satisfaz, que é essa aqui, ó. Somatório em K, epsilon IJK, epsilon KLN é igual delta IL, delta JN menos delta IN, delta JL. Vou confessar um negócio para vocês, né? Para as câmeras também, para a posteridade, né? Naturalmente. Eu nunca encontrei uma demonstração disso. O Farina tem uma demonstração. Onde? Não tem? Não sei. Talvez não. Na aula que ele deu de clássica, ele demonstrou isso por Vocês argumento. têm que me mandar isso, então, pelo amor de Deus. Pelo menos quando eu li, eu entendi legal. Não é uma demonstração matemática. É parte matemática. Não tem papo não, cara. Então ele não demonstrou. Então não demonstrou. Mas, assim, sei lá, quando eu li, eu me convenci. Talvez nem seja verdade, né? Talvez O que eu quero dizer é o seguinte, né? Isso aqui não é uma fórmula cabalística, que é uma invocação mágica do Doutor Estranho. Não é isso. Isso aqui você pode se convencer disso simplesmente substituindo os índices e fazendo a conta um por um desses caras. Foi assim que eu fiquei confortável com essa fórmula, tá certo? Mas eu confesso que eu adoraria ver um argumento para demonstrar essa fórmula, eu nunca vi. Né? Tem coisa pior, se vocês forem no Landau, né, eles têm uma fórmula para o produto desses índices, desses épsilons, em 4 dimensões. Envolve uma porra de um determinante gigantesco. Como é que o Landau chegou naquilo? Só pensar. Né? Mas eu acredito firmemente que tem uma demonstração, só que eu nunca vi. Tá certo? Eu nunca vi essa demonstração. Vocês observam o seguinte, que aqui o que nós estamos tendo, a gente vai poder usar essa forma, é importante saber, mais do que saber demonstrar, é importante saber quando usar. Né?
Você vai poder usar essa fórmula toda vez que você tiver um índice sendo somado dos épsilons. Um único índice. Se você tiver dois índices, aí você pode usar essa fórmula e acrescentar mais uma soma aqui, manter essa soma desse lado e calcular essa soma com as deltas, isso é fácil. Isso não tem problema. Né? Então, se você tiver dois índices sendo somados, dá para partir dessa fórmula e conseguir o resultado. Mas sempre que você tiver um produto de épsilons com um índice sendo somado, né, vai ser usual a gente falar aqui contraído. Um índice sendo contraído. Por que a gente fala isso? Um índice ser contraído quando ele é somado. Porque todo índice que você soma desaparece do resultado final que você está obtendo. Então vocês veem, aqui eu tenho K, somei sobre K, aqui eu não tenho K mais. Então o que eu fiz com esse K? Contraí esse índice. Esse índice não me aparece mais no resultado final. Então um jeito da gente falar, que já pode começar a ser inaugurado aqui em 3 dimensões, mas depois a gente vai falar cada vez mais desse jeito em 4 dimensões, né? Quando a gente falar de índices de Lorentz, né? Então, essa é uma identidade importante, né, que os épsilons satisfazem, e agora a gente pode voltar para aquele termo lá. Né? Agora a gente já tem alguns instrumentos aqui para enfrentar aquele cara. Né? Meu objetivo, né, só para a gente dizer onde é que a gente quer chegar, né, é escrever isso tudo que está aqui como uma divergência de alguma coisa, tá certo? Então vamos lá, vamos procurar saber o que está acontecendo. Vamos pegar aqui, divergente de vezes E menos vetor rotacional de E. Vamos ver o que é a componente I dessa coisa. Tá certo? Então, componente I dessa coisa é isso aqui. Somatório em J, né, de EI, DJ, DJ. Pausa para meditação, todo mundo reconhecendo isso. Né? Divergente de E é d dx do EX, mais d dy do EY, mais d dz do EZ, né? Então é DI é I. Tá certo? É o que está aparecendo aqui. Com o índice trocado. DJ, EJ. Né? O I é o índice de vetor associado com esse cara. Quem é que carrega a característica vetorial dentro dessa forma? É o E. Tá certo? E não é o E que está sendo atuado pela divergência. Esse índice do E que está sendo atuado pela divergência está sendo somado, está sendo contraído. Né? Então, o índice que tem que sobrar é o índice do E que não está sendo atuado pela divergência. O fator do E que não está sendo atuado pela divergência. Então, aqui eu tenho EI, DJ, EJ. Está claro isso? Eu não entendi muito bem por que a divergência vai contrair o índice. É uma notação, né? Veja, eu estou somando sobre J. Né? Então, divergente... perfeito, mas é para x, y e z, né? Isso. Divergente de E é d dx1, vamos chamar assim, é 1, né? Tá certo? Mais d dx2 é 2, mais d dx3 é 3. Tá certo? Então, na minha anotação, isso aqui é D1, E1, mais D2 é 2, mais D3 é 3. Não é isso? Aliás, desculpe, estou colocando esses índices embaixo. Isso não importa muito agora, mas no futuro vai importar bastante. Né? Então, isso daqui é o que eu chamei, né, somatório em J de DJ, EJ. Certo? Tá. Então, esse é o primeiro termo, divergente de E vezes o E. Né? E o segundo termo, né, vai ser menos
menos o produto vetorial de E com o rotacional de E, componente I desse produto vetorial. Então, deixa eu escrever em pedaços isso, né? Componente I do produto vetorial do E pelo rotacional do E. Componente I é soma em J em K, né? De epsilon I, olha o I aqui, né? JK, EJ é o primeiro vetor do produto vetorial, e aqui aparece componente K do rotacional de E. Tá certo? Quem é a componente K do rotacional de E? Né? Esse cara que está aqui. Esse cara vai ser somatório em L em N de epsilon K L N dl dn. Tá certo? Então, o segundo termo que está aqui, eu vou simplesmente substituir esse cara todo aqui, ele vai ser menos somatório em J em K em L em N, tá certo? De epsilon I J K, epsilon K L N, EJ dl dn. Certo? A gente não se perder, né? Estou somando em J, estou somando em K, estou somando em L, estou somando em N. Não estou somando em I. Todos esses índices estão contraídos. Tá certo? Todos esses índices estão contraídos e menos o I. Então é o I que vai sobrar para me dar o caráter vetorial dessa regra que está aqui. Está aparecendo aí. E aqui está aparecendo epsilon I, JK, epsilon KLN. Exatamente. Então eu posso substituir aquele somatória sobre K desse termo que está aí por essa expressão que está aqui. Ó, né? Então eu vou ter somatório em J, EI, BJ, BJ, menos somatório em J, em L, em M. Veja que eu estou somando em K esse cara, por isso eu estou tirando o K daquele somatório, já somei, né? De delta IL, delta JN, menos delta IN, delta JL, EJ, DL, DN. Certo? Bom, agora eu posso fazer o somatório em L, posso fazer o somatório em J, L e M, tá certo? Desses caras que estão aqui. Né? As deltas, elas têm a propriedade de matar somatórios. Né? A delta diz, isso aqui só é diferente de zero quando I é igual a L. Né? E só é diferente de zero quando J é igual a N. Quando I é igual a L, quando J é igual a N, essas coisas dão 1. Né? Fora isso, dá zero. Então, eles acabam com o somatório. Então, esse primeiro termo contraído com esse cara que está aqui, né, vai me dizer o seguinte, ó, o L vai virar I e o M vai virar J. Né? Então, eu posso eliminar um somatório em L e um somatório em M. Vou ficar com um somatório em J. De quê? EJ, DI, EJ. Certo? Esse aqui é um dos termos estranhos para você expressar naquela notação
gradiente, divergente e rotacional. E aqui você tem um gradiente de um vetor, tá certo? Você está atuando com um gradiente em cima de um vetor e está contraindo um vetor com o vetor que você está atuando. É inexprimível em termos de gradiente, rotacional e divergente. Não dá para expressar. Para mim não tem nenhum problema colocar um gradiente na frente do vetor. Pô, para mim tem, cara. Gradiente para mim está sempre na frente do escalar. O gradiente pega um escalar e me devolve um vetor. Para mim não tem É problema. assim a vida. Põe um gradiente na frente do vetor e aquilo ali é só a matriz jacobiana da coisa. E aí você está só fazendo uma transformação linear com um outro É E. matriz jacobiana. É a matriz com todas as derivadas de todos os componentes. Eu não estou mudando de variáveis. De onde é que saiu essa matriz jacobiana sua? Exatamente aquilo ali. Com I é J, é uma matriz, todos os componentes são todas as derivadas. Essa matriz é uma matriz. É uma matriz. É um tensor, ele é um outro objeto. Se eu tivesse a liberdade, né, didática, vamos dizer assim, de apresentar um tensor aqui, eu falava, não, aliás, tem gente que bota 2 chifrinhos, se você pegar o livro do Simon, ele pega e bota 2 chifres em cima do vetor, para dizer, isso aqui não é um vetor, isso aqui é um tensor. No exemplo, assim, então os caras. Exatamente. Mas eu acho isso bizarro, honestamente, e eu acho que isso daqui me dá o resultado sem ambiguidade nenhuma, sem, sabe? Tá direto aqui. Eu sei exatamente o que está acontecendo. Exatamente. Isso é questão de gosto. Para o meu gosto, eu não gosto não. Bom, então a gente fez essa contração aqui e sobrou uma última, né, contração para fazer, que vai ser onde tem M vira I e onde tem L vira J. Então eu vou ter EJ, BJ e I, tá certo? Somatório em J abarca tudo isso aqui, né? Ok? Bom, esse primeiro cara que está aqui, né, eu posso escrever como DJ de EI EJ, né, menos DJ EI EJ, tá certo? Esse primeiro cara que está aqui. Então vamos lá, somatório em J disso aqui menos somatório em J, GJ, EJ, mais EJ, DJ, I. Dá para perceber aqui que DJ, EI, EJ está cancelando esses 2 termos que estão aqui, né? Esse cara está na forma, né, de uma divergência, enquanto que esse outro cara que está aqui, né, eu posso escrever como DI, esse cara aqui, como DI, 1/2, na verdade, DI de EJ, EJ. Tá certo? Aí usa a regra de Leibniz, o cara distribui aqui 2 vezes, cancela 2, né? Certo? Então, o resultado disso tudo é que esse termo que eu estou preocupado, a componente I, né, dele, ele pode ser escrito como DJ de EI EJ menos 1/2 de delta IJ somatório em K, GK, EK. Certo? Somatório em J, né? Eu posso trocar por somatório em K e esse DI, para eu compatibilizar com esse DJ que está saindo aqui, eu coloco uma delta IJ e retomo o somatório em J. Tá certo?
Então, somatório em J, delta IJ vezes isso, né? Só vai ter alguma contribuição quando J for igual ao I, tá certo? Então, esse é um jeito da gente transformar uma coisa que está sem somatório numa coisa que tem um somatório. Eu boto uma delta dentro, tá certo? Esse somatório aqui de J, eu tive que trocar o índice, né? Porque senão eu confundo, né, com o somatório anterior que eu estava obtendo. Como eu disse antes, o J é um índice que sumiu da discussão. Eu tenho um somatório em J de EJ é J, o DI não é afetado por esse somatório, então eu posso fazer somatório em J de EJ é J ou somatório em K de EK é K. Tanto faz, eu estou expressando a mesma coisa, né? Então, o cara com quem eu tenho que me preocupar realmente é com o DI, né? Para eu conseguir escrever como eu pretendia esse cara que está aqui como uma divergência. Consegui. Dá para identificar que isso aqui é uma divergência? Né? DJ de alguma coisa que depende de J. Tá certo? Só que essa alguma coisa que depende de J tem um caráter tensorial. Né? Tem EI e J. Como é que você expressa isso em notação vetorial? Você bota os dois vetores um do lado do outro. É ambíguo. Você não sabe exatamente de que componente que você está falando. Você quer falar da componente 1, 2 ou da componente 3, 1? Ou da componente 2, 3? Não dá para saber. Eu escreveria vetor, tensorial vetor. Tomara que eu nunca tenha que conferir uma conta tua. Vai ter, né? Esse é o problema. Pior que eu vou ter. Bom, essa estrutura que a gente viu aqui, né, nesse divergente de E vezes E menos E, vetor rotacional de E, eu tenho exatamente a mesma estrutura aqui. Né? Eu botei o divergente de B justamente para ficar igual, né? Ficar igual a estrutura. Então, o resultado desse termo todo que está aqui é esse aqui, ó. DP mecânico mais 1 sobre 4πc DDT disso, né? É igual somatório em J, integral sobre V, DJ, TIJ, D3R. Né? Isso a gente pode colocar assim, componente I, né? Componente I, e aqui é a componente I que está sobrando, tá certo? E essa divergência, ela pode ser tratada de acordo com o teorema de divergência, né? Como somatório em J da integral sobre S de TIJ, NJ, dA, certo? Então, continua valendo o teorema da divergência, só que para o índice em particular, J, sobre o qual você está, em relação ao qual você está calculando a divergência. Tá certo? Então, tem um novo cara aparecendo aqui, né? Esse TIJ está aparecendo aqui, foi definido aqui, né? Esse TIJ vai ser esse camarada aqui, né? Certo? Então ele é um cara com dois índices vetoriais
E isso mostra, né, que ele é um objeto popularmente conhecido como tensor. Né? Talvez eu possa supor, mas eu não vou supor no futuro, que todo mundo conhece a definição de produto tensorial de espaço, né? Mas para quem conhece a definição de produto tensorial de espaço, já pode identificar de cara o seguinte, que um tensor, pelo menos nesse curso, é simplesmente um objeto pertencente a um espaço, produto tensorial, mais nada. Tá certo? Isso é um tensor. Né? Então, nesse caso, esse é um tensor pertencente a um espaço, produto tensorial de dois espaços tridimensionais. Tá certo? Então, ele tem dois índices, um tensor desse tipo, ele vai ter dois índices, porque são dois espaços tridimensionais. Então, cada índice varia de 1 a 3. Você tem, em princípio, 9 objetos para considerar. Tá certo? Algumas propriedades dele, você já vê que ele é simétrico, né? Você pode trocar EJ com EI, BI com I com J, e você vai voltar no TJI igual ao TJ. Né? E isso é uma condição que reduz o número de componentes independentes, em geral, do tensor. A gente pode contar, mas não vem ao caso de saber quantos componentes independentes ele vai ter. E esse cara é chamado tensor de tensões de Maxwell. Tá certo? O papel dele aqui é regular o fluxo de momento ao longo de uma determinada superfície. Tá certo? O momento total, mecânico mais eletromagnético. Tá certo? Esse é o papel dele. Né? Você pode avançar, né? Nós não vamos avançar, pelo menos agora, né? E calcular, a gente fala de energia, falamos de momento, o próximo passo poderia ser momento angular. Né? Então, se você procurasse ver a variação do momento angular no tempo, né, você talvez chegasse a um outro tensor, né, associado com o momento angular do campo. Tá certo? Isso faz sentido, mas a gente vai deixar para falar desse tensor de momento angular do campo eletromagnético mais para frente. Tá certo? Quando a gente tiver uma maneira realmente sistemática de obter esses caras. Aqui a gente obteve, vamos dizer assim, artesanalmente, né? Mas mais tarde a gente vai ser capaz de obter esses mesmos objetos de uma maneira mais sistemática. Ok. Você falou que esse tensor controla tanto o momento do campo quanto o momento cinético também? O momento mecânico? Momento mecânico, a variação do tempo do momento mecânico, mais a variação do tempo do momento do campo, que está expresso ali pelo vetor de Poynting. Então, olha a potência. Tá. dt, você pode chamar de força, né? Tá certo? Quer dizer, aí você está pensando nas forças que são feitas sobre o sistema. Sim. Antes era a potência, que era dE/dt. Né? Aí você está pensando em outras coisas. Certo? Certo. Ok. Então, isso sinaliza para a gente, né, que a gente está frente a um certo sistema dinâmico. Tá certo? Essa que é a moral da história dessa comparada toda. Né? A gente está frente a um certo sistema dinâmico ao qual faz sentido a gente atribuir momento, energia e, como eu falei, mas não mostrei, momento angular também. Tá certo? É possível atribuir momento angular ao campo eletromagnético. Né? A gente vai prosseguir nessa
nessa direção, né? Mas depois que a gente fizer uma série de outras análises sobre o campo eletromagnético e identificar simetrias e estruturas subjacentes, tá certo? Que estão aparecendo no meio. Só uma coisa. Fala. É que, como aí, tipo, tem momento mecânico e momento do campo. Só que aí o momento mecânico está em termos das fontes, né, está em termos de cargas e correntes, e você trocou isso por campo. Sim. Para chegar nisso. Então, tipo, uma parte do momento do campo, na verdade, eu sei que a gente quer pensar que o campo carrega essas coisas, mas aí dentro, né, eu posso desfazer as coisas e dizer, um pedaço desse momento, na verdade, está na matéria, né? E só um outro pedaço que está, sei lá, no campo, digamos, livre no espaço, né? Embora você possa expressar tudo em campo, porque as equações de Maxwell permitem, mas desse momento, um pedaço está, tipo, na massa das coisas, né? Na massa na qual está acoplada a carga e corrente. Né? E só uma teria no espaço livre, sem nada. Você está tentando identificar, vamos supor, vamos falar de uma partícula para a coisa ficar mais fácil, né? Você fala, olha, eu tenho essa entidade aqui que se move com velocidade v, né? Por que ela se move com velocidade v? Né? Velocidade v de t, né? Pode ser uma velocidade que varia no tempo, inclusive, etc. Por que ela se move com velocidade v? Porque ela está sujeita a um campo, né? Eletromagnético, em princípio. Então eu estou olhando para essa entidade dos dois jeitos, né? Como um cara que gera um campo eletromagnético e como um cara que sofre a ação do campo eletromagnético. E, portanto, né? esse cara, ele tem um momento, né? Vamos dizer assim, e tem uma possibilidade de variação desse momento no tempo, né? Justamente pela força eletromagnética que ele está sofrendo. O ponto aqui é eu ser capaz de separar essas duas contribuições, tipo, essas duas visões. Eu olho para o cara como um cara que é uma partícula e olho também para o campo gerado por essa partícula e vejo que há uma contribuição para o momento, há uma contribuição para a energia, há uma contribuição para o momento, para as outras quantidades físicas do campo gerado por essa partícula. Se eu não levar em consideração essa contribuição, em princípio eu estou descrevendo de maneira incompleta esse sistema. Né? Essa é a ideia. Tá? Eu tenho os dois aspectos e a ideia dessa conta toda é separar um pouco um aspecto do outro. Tião, quando vai ser a primeira prova? Boa pergunta, não tenho a menor ideia. É porque tem que fazer as listas até a prova, né? Aí eu estava preocupado com isso. Vai fazendo, cara. Fazer sim, é porque eu tenho muita matéria, eu estava priorizando as coisas. Eu não sei quando é que vai ser a primeira prova, mas o que eu estava pensando, aliás, eu estava meio que pensando nessa questão hoje, né? Mas eu vou decidir isso em conjunto com vocês. Né? Não vou chegar, vai ser tal data e acabou. Não sou assim. Então, a ideia é mais ou menos dividir o curso em dois, né? Quando achar que a gente está mais ou menos na metade, aí a gente para e faz uma prova e essa é a primeira prova. E depois faz uma segunda no final. Eu diria que na aula que vem a gente está começando a entrar na simetria de Lorentz, né? E depois a gente vai analisar o grupo de Lorentz especificamente. Talvez no final dessa análise do grupo de Lorentz a gente já pudesse fazer uma primeira prova. Mas, sei lá, eu vou olhar isso com calma, né? Mas, assim, sem pensar muito no assunto, sem consultar o que está na frente, eu diria que a gente tem aí pelo menos umas 4 a 5 aulas pela frente, antes da gente ter essa prova. 2 semanas e tal. E aí, o que eu pensei, aí eu marco a prova.
tá certo? Aí eu marco a prova. Não é assim, daqui a 5 aulas vai ter prova, não é isso. Aí olha gente, está aqui um bom ponto para a gente parar e marcar uma prova. Né? E aí a gente decide aqui, né? Cada um vendo aí os seus problemas, né? Tem muita gente que está fazendo outras matérias, eu entendo tudo isso. Né? Tipo, só como estimativa, assim, deve ter mais 2 listas, 3 listas? Deve ter uma lista. Não sei quantas listas vão ter. Tem listas que ainda nem existem, eu preciso fazer. Preciso elaborar. Então, dividir aqui na cabeça, né? Talvez tenha uma lista da matéria da última lista até agora, e quando você vai começar a simetria de Lorentz, talvez tivesse uma outra lista só sobre isso. E aí eu estou contando entre 2 ou 3 listas a mais antes da prova. Enfim, só para saber se você já tem as notas. Se a gente... Se você revendo ela, se tinha uma... Se eu passar mais um grupo de notas de aula, certamente vai ter exercícios no final desse grupo. E aí, eu acho que isso aí vai ser o conteúdo, né, da primeira prova, né, de qualquer forma. E aí, enquanto isso, vocês vão fazendo. Você já tem exercício para fazer, né, e tal. Sim. Ideal que ninguém seja pego desprevenido. Né? Eu deixar para fazer na última hora é meio chato. Né? Esses exercícios do Jackson são chatinhos. Ainda mais quando as cargas vêm sem dimensão de carga. Mas esquece isso para fazer o exercício. Entendeu? Deixa esse problema comigo, eu vou procurar saber dele, entendeu? E vai fazer o exercício. Não, uma coisa. É um problema mais, talvez fora de contexto, mas pensando na discussão que a gente fez no início sobre serem os próprios campos da carta. Na relatividade, as partículas que seguem geodésicas, elas teoricamente estão em referenciais exponenciais. Né? E então uma carga que segue uma geodésica que estaria possivelmente acelerada para a gente, não deveria irradiar. Né? E uma carga parada que não segue uma geodésica deveria irradiar, porque ela está acelerada. Não sei, aí tem alguma discussão sobre isso mais na frente? Não. A gente não vai interagir com a gravitação, não vai falar de relatividade geral, de nada disso. Porque com a discussão que a gente teve antes sobre a potência, do jeito que a gente construiu a potência, achei que poderia estar relacionado. Não, certamente está relacionado. Né? Mas, e esse é o caminho, inclusive, para discutir isso. Né? Mas a gente não vai seguir esse caminho. Né? E depois eu precisaria colocar o eletromagnetismo em interação com a gravitação, né? De alguma forma. Está fora do escopo do curso. Eu não quero falar de relatividade geral aqui. Né? Já que você voltou uma coisa do início da aula, vou voltar em outra também. Aquele negócio sobre na força de Lorentz, se você colocar só o campo de todas as cargas, ou o campo total, ou o campo de todas as cargas, menos a carga está sentindo a força. Se você integrar, se você tiver uma carga parada, né? Você tem uma carga e tem cargas em volta. Se você pegar uma superfície movendo só essa carga e integrar o tensor das tensões, dá o momento que está entrando, digamos assim. E parece que se você usar só o campo das cargas, que não é a carga que está dentro, né? Se você excluir o campo dessa carga, do tensor dessa integral, dá que não tem força entrando. Então, esses são os argumentos para colocar na força de Lorentz o campo da própria carga, da mesma maneira. Mas então, essa força só existe se tiver outras cargas. Aí parece uma coisa meio... Mas tem se fosse uma carga sozinha, não deveria realmente ter nenhuma força. Não. Se você só tem o campo da carga, não tem nada. Não tem força quando você integra. Se você tem o campo só das outras cargas, também não tem força. Você tem que ter o campo das duas para, quando você fizer as coisas ali no tensor, a integral não zerar. Perfeito. Você tem que botar o campo total. Exatamente. Não, mas sim. Isso é um dos argumentos para colocar até na força de Lorentz o campo total, mesmo quando você tem uma carga só. Porque se você usar aquele negócio daqui, a carga não sente força. Mas aí você sempre tem que usar o campo total. Sempre você usa o campo total. Mas o engraçado é que você pode pegar a situação de uma carga e associar uma densidade de carga ρ igual a delta, né? Q vezes delta, né? Da posição onde a carga está. Aí você pega essa densidade de carga e elimina usando a lei de Coulomb. Né? Divergente de E igual a 4π vezes ρ. Esse segue exatamente igual.
a coisa toda. Você vai encontrar zero, né, nesse caso? Quer dizer, Curioso. você tem só a carga, como ele disse, né? Se eu tenho só uma carga, sei lá, a carga está parada na região que não tem campo elétrico de ninguém. Só dela. Né? Ela não vai acontecer nada com ela, vai continuar lá parada. Sim. Né? Como assim não vai acontecer nada com ela? Porque ela tem um campo, né? Está gerando um campo. Né? Eu não quero muito bem. Não sei. Tudo parece esquisito. Não, isso que você falou faz muito sentido, assim, que Esse negócio que você precisa das duas coisas, tanto do campo da própria carga quanto do campo da distribuição de carga, né? Em que está em volta dela. Faz muito sentido. Mas... Eu não fiz a conta na mão não, mas o professor me falou e eu acreditei. Mas eu acredito que ele parece certo. Ele falou, eu vou te uma vez certo. Só um minutinho, gente. Peraí.